Estamos começando mais um podcast da UAB, o Tudo Tem Direito. Você já sabe, mas não custa lembrar. O propósito desse podcast é impulsionar cada vez mais a advocacia. E para isso, é claro, a gente traz convidados e convidadas que vão impactar diretamente na sua advocacia. Antes da gente começar o nosso programa de hoje, esse episódio, eu tenho alguns recados para passar para você, para que você esteja cada vez mais por dentro do sistema UAB Goiás. O primeiro recado que eu quero te dar, e eu já falei sobre isso aqui, mas é do Casag Saúde. Não sei se você já percebeu, mas se você entrar no site da Casag, você vai perceber, você vai poder se informar lá que existe hoje uma gama muito maior de planos de saúde para você, para toda a sua família. Hoje nós temos, dentro do leque de oportunidades do Casag Saúde, nós temos o Casag Unimed do seu jeito, com planos que cabem no seu bolso. O Casag Unimed do seu jeito estadual, agora com uma cobertura para todo o estado de Goiás, para todas as subseções do nosso estado de Goiás. Nós temos também o Casag Unimed do seu jeito empresa, para você, advogado, advogada, que quer fazer um plano empresarial para todo o seu escritório, para todos os seus colaboradores, agora você pode. E por último, nós temos agora o Casag Aurum, um plano de saúde com cobertura nos principais e melhores hospitais premium do Brasil. Então entra lá no site da Casag para se informar, tá legal? E uma outra informação que eu quero te dar, nós que estamos num período eleitoral, você sabe que não é difícil nos depararmos com notícias falsas, com ataques. E para isso a OAB lançou a iniciativa Eleições de Fato. As eleições, elas são realmente um terreno muito arenoso e por isso esse projeto, que tem uma formatação especial, a OAB está disponível. Se você receber uma notícia, se você receber uma imagem, está com dúvidas, você pode enviar uma mensagem através dessa suspeita, através do site Eleições de Fato ou pelo WhatsApp do projeto, e a equipe da OAB vai averiguar se aquela informação é verdadeira ou não, tá legal? Eleições de Fato é a OAB Goiás cuidando da cidadania. Então, para você que quer participar desse projeto, envie lá a sua mensagem, entre no site da OAB Goiás para que você fique por dentro e evite ser vítima de uma fake news nesse período eleitoral. Agora é hora de você aumentar o volume aí do seu dispositivo, colocar o fone de ouvido, pegar papel e caneta, porque é sério, hoje é uma aula que a gente vai ter aqui e se prepare, porque esse é o Tudo Tem Direito, o podcast da UAB. E para hoje, a gente com um convidado mais do que especial para falar sobre marketing jurídico. Na verdade, ele vai falar aqui, ele é o pai dessa terminologia, marketing jurídico, um grande amigo, parceiro da UAB Goiás em tantos momentos. E pra gente é uma alegria ter você aqui, Rodrigo Bertozzi, um grande amigo da nossa gestão, um grande amigo do nosso presidente, Rafael Lara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, diretamente de Curitiba para Goiás. Prazer enorme estar em Goiás, viu? Ontem eu estava relembrando que a primeira vez que eu vim para cá foi 2003, já trabalhando com marketing jurídico. Olha só. Então, Goiás foi um dos estados assim que já abraçaram a causa, né? Muito interessante tudo isso, né? Estamos aqui para falar sobre tudo, né, Rafael? Para falar sobre tudo, pauta livre, né? Pauta livre do marketing, de gestão de escritório, tecnologia, o que você quiser. E o nosso presidente, Rafael Lara, sempre fez questão, quando à época era diretor-geral da ESA, de trazer tanto você quanto a Lara, porque, de fato, tudo que sempre foi passado e ensinado aqui foi muito importante, né, para a advocacia goiana. E eu lembro que a gente fez uma vez uma live naquele período de pandemia, quando o nosso presidente Rafael Lara trouxe aquela iniciativa das lives da ESA Goiás, e a gente fez um bate-papo falando justamente sobre marketing, sobre os segmentos de mercado, e naquele momento, né, como se reinventar. Então, que bom que agora, em outro momento, numa outra oportunidade, em outra fase, a gente está aqui de novo para poder bater um papo. E eu sempre que começo, eu costumo fazer a mesma pergunta para todo mundo, Rodrigo. Você tem quantos clientes advogados, aproximadamente, vai? Mais de 1000. Mais de 1000 clientes advogados.
Eu não vou nem te perguntar com quantos advogados você lida diariamente, né? Você está aqui em Goiânia para o Colégio de Presidente das Subseções da OAB Goiás. Você palestra diariamente para centenas e centenas e milhares de advogados e advogadas. E isso já está muito no seu dia a dia. Mas eu queria saber como é que era para o Rodrigo lá de trás, entrando na faculdade, o estudante, o adolescente jovem, como era a sua cabeça em relação à visão que você tinha, né, sobre a advocacia, se era uma visão boa ou ruim, e o que mudou de lá para cá? Hoje, você que se cerca de tantos advogados e advogadas, como é que era a sua cabeça antes e como é hoje a sua visão sobre o advogado e advogada, especificamente? Você vê que fato curioso, né? Quando eu era adolescente, eu sonhava ser empresário. Então, fui por qual curso? Para administração. Então, muita gente pensa que eu sou advogado, mas não sou. E eu tenho uma história muito curiosa com o mundo jurídico. Meu pai tinha uma empresa, era uma indústria em Belém do Pará. Então, ele era de Jacarezinho, no Paraná, casou com uma carioca, separou, me ganhou na... Então, já começa aqui. O Dr. Reneu Ariel Dotti, que foi um grande advogado do Paraná, início de carreira, ganhou na parte de direito de família a guarda para meu pai, imagina, com 5 anos. Estamos falando aqui de 75, né? Então já foi algo pioneiro. Então já estou desde o começo, de certa forma, metido no mundo jurídico, né? O mesmo René Ariadotti foi ser professor da minha mãe na faculdade de Direito, que ela fez Direito, tá? E nossa empresa, em dado momento, quebrou. Tá? Nós tínhamos 2.000 funcionários. A advocacia, naquela época, a advocacia pessoa física era muito forte e a empresarial não era forte, principalmente no norte do país. Então, você tinha escritórios com pensamento muito antigo, e esse é um recorte importante que eu quero fazer. Um pensamento antigo que, de certa forma, por muitas décadas permaneceu. Que era o quê? Um escritório que nos atendia era genérico, embora se dissesse empresarial. Então, o que acontece com questões de BAMA, etc.? Não tinha especialidade nisso. E aí, quem que vai pagar caro pela falta de especialidade é o cliente. E nós pagamos caríssimos por isso. E isso levou vocês à falência da empresa ali, a quebrar. Não só a falência, como meu pai faleceu também. Puxa Em vida. decorrência dessa... Foi uma tragédia, assim, enorme para mim. E aí eu volto para Curitiba em 98. Em 17 dias eu estava procurando emprego, porque eu sempre trabalhei desde os 14 na empresa do pai. Paro numa editora jurídica. Então eu tinha uma péssima visão da advocacia. Péssima visão. Né? A minha visão era essa. Pessoas que não estavam se especializando, embora, claro, que a gente sabe que já tinha. Óbvio, estou dizendo naquele recorte específico. Né? Não nos protegeram devidamente e a empresa foi para onde foi, né? Não teve o que fazer. Nesse recomeço, em 98, 17 dias procurando emprego, minha mãe vai levar um livro chamado Crimes Eleitorais, que se tornou um fenômeno na época, na Juruá Editora. Começamos a conversar ali, eu e o dono da editora, o José Hernani Pacheco. A minha mãe foi embora, eu continuei. Aí chega um reitor da universidade, papo de 3 ali, etc. E o Hernani vira para mim, esse rapaz aqui é do marketing. eu tinha dito para ele, eu gosto de marketing, então, na empresa eu fazia vendas, acho que ele entrou no marketing. E aí, imediatamente... Sou do marketing. Não, perfeito, tal, mas gostava de fato. E aí já tomei a primeira bordoada, de muitas ainda, né? O reitor, que obviamente não vou dizer nome, disse, isso é uma bobagem, não existe isso no direito, etc. Enfim, foi fazendo o que... E naquele momento ele não estava errado. Não Né? estava errado, né? Mas ele achava que era antiético o marketing. Sim. Eu falei, opa, doutor, provavelmente temos coisas aqui que não são. Temos um network, mas não queria saber. Isso é absurdo, absurdo. Eu falei, tá, mas o que eu preciso fazer? Pega o provimento. Na época, vindo de empresa, de administração, tal, para mim não sabia nem o que era o provimento.
né, o Código de Ética da Advocacia. E na época era o 75. Falei, vai estudar que você aprende alguma coisa. Eu fui, estudei mesmo. E vi que não havia nada que impedisse fazer o marketing. É que aí tem muita confusão com publicidade e propaganda, com outras coisas. Uhum. Marketing é um grande guarda-chuva que abarca diversas matérias. Então já começava a confusão lá atrás, né? E aí fui mostrar que não tinha mesmo, né? E o professor Hernani me chamou no outro dia e falei que eu vou escrever um livro sobre isso. Falei, então escreva. Aí começou a história, né? Escrevi o primeiro artigo, do primeiro artigo veio o primeiro evento em São Paulo. Foi muito rápido o início, né? Como tudo que é inovador começa rápido, depois faz uma barriga grande, depois começa a crescer. E hoje o marketing jurídico ele está espalhado em todo o país. Acho incrível isso. E você não acha que, embora, obviamente, também tenha sido uma situação do acaso, de você estar na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e surgiu ali de você ser, na época, o menino do marketing. Mas você não acha que você, hoje, atuar isso também não é uma forma de, de sanar um problema que aconteceu na sua família lá atrás? Isso hoje não acaba sendo também o seu propósito de vida? Ou não? Então, essa ligação, ela existe sim. É o fato de a gente ter tido péssimas experiências na época com o mundo jurídico e eu perceber claramente que existia buracos na gestão do escritório. Mas como eu era de empresa, eu não ia lá dar opinião para o sócio dos escritórios que nos atendiam, tá? Por exemplo, na administração já existem as variantes, precisa especializar, precisa isso. Estou falando aqui de 95, tá? A advocacia empresarial não era tão especializada na época. Então a gente percebia que tinha buracos grandes ali, tá? E eu conversava sobre gestão com a filha do sócio, que era advogada também, dizia, escuta, não podia melhorar um relatório diferenciado, etc. Então aquilo fica gravado, né? Só que essa má impressão que eu tive na origem, que foi a tua pergunta, mudou completamente na medida em que eu fui emergindo nesse mundo, né? Fui entrando no mundo jurídico, percebendo que algumas coisas, de fato, poderiam ser muito melhoradas, né? E que não era má vontade, era má gestão. Muitos clientes pagaram preço por muitas décadas, enfim, mas justamente por falta de organização dos advogados, numa hiperespecialização. O advogado, por exemplo, na época, podia conhecer perfeitamente o tributário, mas será que conhecia indústria alimentícia de conserva? Não, hoje já tem, mas na época não tinha. Então, esse somatório de família, depois minha mãe, ela se formou aos 45 anos no direito. E dos 45 aos 63, ela escreveu 24 livros. Puxa vida. Né? E nunca quis montar o escritório de advocacia dela. Ela trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral. Então, de certa forma, eu estava ligado ao mundo jurídico. Então, pegando aquela questão do Dr. René Ariel Dotti, ele foi advogado do meu pai, foi professor na minha mãe, e lá na frente eu atendi o escritório dele. Né? Então, você vê, faz praticamente um círculo perfeito ali. Então, o mundo jurídico é fantástico, não há a menor dúvida sobre isso. Tá? Tem coisas extraordinárias a serem feitas ainda também. Agora, eu vejo que, de fato, aquela ideia daquele reitor lá de trás, né, de que, pô, você tá doido, isso não pode. De lá para cá, provavelmente a forma de se fazer o marketing mudou. Mas as premissas não. Eu vejo que a gente utiliza hoje mecanismos diferentes, né? E, inclusive, uma crítica muito grande que eu tenho hoje com essa própria terminologia do marketing jurídico é porque hoje me parece que tudo é marketing jurídico. A gente entrou, você falou, né, que teve uma ascensão e aí uma barriga, um declínio e depois sobe de novo. E talvez hoje a gente esteja entrando num platô, talvez em decorrência da crise das comunicações, da gente não saber
mais por onde caminhar, se a gente deve ser omnichannel ou se a gente ainda deve manter os nossos escritórios tradicionais, se a gente deve ir para o online ou para o offline. E, na verdade, eu vejo que isso é uma grande besteira, porque a forma como eu propago a minha advocacia, eu faço no online e no offline. Se amanhã houver um apagão da internet, eu vou continuar advogando a minha prospecção ela vai se dar no offline da mesma forma, né? O que eu quero dizer com isso é que hoje eu vejo uma grande confusão por conta do marketing jurídico. O marketing jurídico, eu digo que, não sei se lá em Curitiba, paleta mexicana, há uns 4 anos atrás, virou moda. Talvez não, porque ela é mais Sim, gelado, né? virou sim, Hoje a moda é o podcast. Hoje todo mundo... Ó, nós estamos aqui no podcast, não né? é? Hoje tudo é podcast. E aí eu digo que isso é uma grande paleta mexicana, né? É uma grande moda e que poucos resistirão com o passar do tempo. Da mesma forma que marketing jurídico, existe uma confusão muito grande sobre o que é marketing jurídico. As pessoas acham que falar de marketing jurídico é a gente falar única e exclusivamente de ferramentas. Mas é o meio, não é o fim. Falar sobre Instagram não é o fim, é o meio, é a ferramenta. Então, o que é, afinal de contas, depois aí de mais de 25 anos de estrada nisso e tendo sido lá atrás o cara que tomou pedrada, o cara que foi criticado, e enfim, né, e que respirou fundo e resistiu e falou assim: é isso aqui, eu acredito que vai dar certo. Qual é a premissa que ela permaneceu imutável lá de 90 e poucos até hoje? O que que sempre deu certo e sempre continuará dando certo? É uma excelente questão. Primeiro que o marketing jurídico, obviamente, ele vem do marketing que foi criado na década de 40 pelo Peter Drucker, né? Foi ele que primeiro colocou lá o que era o marketing, né? Claro que ele tinha uma definição voltada para as empresas. Depois você nasce o marketing de serviço, que foi, enfim, uma adaptação, e depois vem o marketing jurídico, que é a adaptação para o meio jurídico, tá? O que nunca mudou foi a questão da estratégia de posicionamento. Posicionamento é muito antigo, tá? É a mensagem que eu transmito e para quem que eu quero transmitir. E essa foi uma das primeiras coisas que eu percebi no primeiro atendimento que eu fiz. Lá ainda em 98, 3 escritórios me contrataram. Um trabalhista empresarial, um início de carreira, que hoje virou uma potência no Rio Grande do Norte, e o outro também de Curitiba. Foram 2 de Curitiba e um de Natal, tá? Foi ao mesmo tempo, proveniente do mesmo lugar, de uma palestra, a primeira palestra em São Paulo. E tive a felicidade de aprender com todos eles, especificamente com o ministro Indalécio Gomes Neto, era ex-ministro do TST. E imediatamente, são lições importantes, eu falei: ministro, eu não compreendo a advocacia. Vocês só falam para outros advogados. Vocês dão palestras, escrevem, fazem todo esse esforço para o mundo jurídico. Não Bolha, seria né? interessante falar para aquele que nos contratam? E ali eu tive uma bufetada, merecida, lógico, tá? Esse aprendizado. Falou: mas vou te dizer uma coisa, Bertozzi, 30%, 40% dos melhores clientes que eu tenho são dos escritórios. Por quê? Porque ele vem da reputação, etc. Isso gravou para mim para sempre. Ali eu mudei já a forma de pensar, tá? Então, hoje, quando você vai fazer estratégia, uma parte é para a própria advocacia, a outra parte é fortemente para o cliente que te contrata. Então, posicionamento é você construir a comunicação com tudo que ela tem, de forma multidisciplinar, tá? Tem redes sociais? Qual que a gente vai usar, com qual o nível de calibragem para cada uma? E isso não é novidade também, já vem de um bom tempo. Mas qual mercado que vai nos contratar? Qual o perfil técnico que é o nosso escritório? Só que eu bato isso desde 98. Não é uma novidade fazer a nichificação, porque isso já era comum nas empresas, né? E os escritórios resistiam muito a isso. E eu te diria que isso não mudou. Tem muito escritório ainda que resiste, faz um pouco de tudo. E ao fazer um pouco de tudo, está se abrindo mão de uma estratégia de marca nacional. Vou dar um exemplo. O Nemetz
fica em Blumenau, Dr. Nemitz. É um escritório, Blumenau, tudo bem, é uma cidade como Anápolis, é uma cidade industrializada, uma cidade forte, né? Uma região com muita indústria. Lá na região, ele é um escritório meia full service empresarial. Então, ele é reconhecido como isso. Tem núcleos que atendem as empresas, mas nacionalmente, ele é conhecido no direito médico. Ele atende hospitais, clínicas e assim por diante. Então, isso também não mudou, que é a teoria das múltiplas marcas. Veja, não estou nem falando de ferramenta ainda, falando especificamente da estratégia. Um outro escritório, Januário Advocacia, que é de Uberaba. O Vomer Januário começou, não digo que foi por acidente, foi por acidente também. Ele era, desculpa aí, Vomer, se eu errar. Não sei se ele era cabo do exército, ele se machucou no exercício militar e ficou no hospital. E começaram a perguntar as coisas para ele, como é que conseguia ali um benefício administrativo, tal, e ele começou a dar essas informações. Com isso, percebeu que era um nicho incrível para ser trabalhado com os militares, especificamente na época o exército. Uberaba não tem, tá? Uberaba não tem quartel do exército, não tem nada disso. Então, repare, de novo a estratégia funcionando, tá? Então, ele começa a propagar a mensagem dele, que era acidentes que aconteciam com soldados, no começo, dentro de quartel. Hiper nichado. Hiper nichado. Quando ele chega até nós, o que você faz? Você começa a desenhar a estratégia. Repare que o marketing, que as pessoas confundem muito com outdoor, ok, faz parte do grande guarda-chuva que é o marketing, né? Ele tem diversas segmentações dentro, tá? Publicidade e propaganda, tá lá outdoor, perfeito, tem outras variantes lá também. O seu folder, seu cartão, né? Sua comunicação ali do dia a dia tá ligado à publicidade e propaganda. E o posicionamento é hoje o principal. E aí o que nós fizemos? Pegamos o mapa do Brasil e fomos onde que tem quartéis. E colocando os alfinetinhos. E isso muito antes de rede social. Não tinha isso. Então, tinha como fazer impulsionamento. Basicamente era visitar, era no braço. Ele ia lá, visitava, né, buscava alguns clientes, que eles contratavam, confiavam no escritório. Ele, a esposa dele, a doutora Adriana, que faz a gestão. Hoje é um escritório com 50, 60 advogados. Tá? Então, cresceu como? Cresceu desse jeito. E necessariamente precisa das redes sociais para você crescer? No começo da pandemia, eu diria que não. Não necessariamente. Com a pandemia, tudo mudou. Né? Então, as ferramentas das redes sociais, elas estão ligadas exatamente à questão do consumo de conteúdo. Isso também não é novidade. Em 1980, o Alvin Toffler, ele falou de um conceito chamado producer, que seria produzir e consumir, mas, de novo, era ligado às empresas. A gente já pega esse conceito e adapta tanto para o mundo convencional, ou seja, no seu caso, aqui o Dr. Rafael produzindo conteúdo e, ao mesmo tempo, sendo consumidor de conteúdo. Tá? Então, o conceito continua aí. Então, repare que as bases do marketing, eles continuam mesmo. Atender bem o cliente, criar ferramentas de análise de satisfação desses clientes, criar estratégias, né, diria até de mágica, né? Pegamos a Disney, por exemplo, aquela ideia de fazer algo mágico para as pessoas. O jeito Disney de encantar o cliente. Disney, né? Antes da gente aquela começar... questão de palco, bastidor. E tem escritórios no Brasil, sim, que tem, por exemplo, áreas para crianças, áreas fantásticas de descanso, como a gente estava conversando aqui um pouco antes. Uhum. Então, repare, mas isso aí já é designer, isso daí já é arquitetura. E isso é o marketing, né? Vai desde a proposta, a forma de atender cliente, como é que você cresce. Então, isso não mudou absolutamente nada. Quando eu fui estudar as raízes de cada escritório, todas as questões estavam lá, tá? Lógico que não é só o marketing. Nós temos o marketing jurídico, vou começar corretamente. Planejamento estratégico, negócios jurídicos, que é o que eu mais faço hoje.
Claro que o marketing também, o jurídico. Então, planejamento estratégico, negócios jurídicos, gestão de pessoas, gestão de clientes barra marketing jurídico, gestão financeira e gestão da produção e controladoria jurídica. Um escritório que tem todos esses núcleos, não importa aqui se é pessoa física, sindical, empresarial, é um escritório que vai se desenvolver, se o sócio realmente quiser, claro. Tem sócios que preferem não crescer mais, faz parte. Está satisfeito, por exemplo. Mas aí vem uma outra questão da gestão. Preparou sucessão? Se a gente for analisar, pegar o escritório mais antigo, que é a Dunham Simmons, 1908. De 1908 até agora, milhares de escritórios sumiram. Milhares. Escritórios que tiveram seu auge, década de 20, de 30, de 40, de 50, de 70, de 90, de 2000, e acabaram. Por falta de dinheiro? Não, por falta de continuidade. É uma falta de visão, né? E assim, eu sempre falo muito sobre isso, e eu respeito muito aquelas pessoas que têm um modelo de gestão diferente. Existem advogados e advogadas que querem trabalhar, né? Das 8 às 18, toda a renda do escritório vai para o bolso dele, né? Sim. Não deixa reserva no escritório. É uma advocacia mais artesanal. É um advogado que às vezes não vai sofrer muito, não vai ter que ter uma equipe muito grande para gerenciar. Mas o dia que esse advogado, que essa advogada morrer ou quiser aposentar, aquele escritório acabou, né? Mas se essa for a perspectiva de vida daquela pessoa, tudo bem, Lógico. seja feliz. Agora, aquelas pessoas, e eu tenho isso muito introjetado em mim, tá? Aquelas pessoas que pensam em deixar um legado, e algo que eu sempre falo, o meu escritório, ele não é mais meu. Não é, eu sou funcionário do meu escritório. E eu penso sim na sucessão. O dia que eu tiver, eu brinco que eu quero ser expulso do meu escritório, vai para casa que você tá dando trabalho, justamente porque para mim a maior realização pessoal é saber que o dia que eu morrer, o meu escritório vai continuar. E eu pego justamente essas grandes referências, como por exemplo o Pinheiro Neto, que Eu tenho uma boa história para contar da Pinheiro e eu Neto. quero, que eu adoro o Pinheiro Neto. Eu também tenho uma boa história para contar do Pinheiro Neto. Opa, conta pra gente. O Pinheiro Neto, veja, é um escritório que a gente pode dizer que depois que o Pinheiro Neto faleceu, o escritório cresceu mais. Então, veja que fantástico. Isso é um modelo de gestão para aqueles que querem ter um escritório que não vai acabar com a sua própria existência. Eu também digo que aquilo que a gente faz, ele não pode se limitar à nossa própria existência. O seu legado, você tem quantos livros? 21. 21. Com mais de 1.000 clientes. Muitas realidades transformadas através da sua atuação. O dia que você falecer, seu legado vai permanecer. Eu acho que isso que é o bonito, né? Acho que... e eu gosto de ancorar a minha imagem, a minha referência nesse tipo de escritório. E eu tenho uma história legal, e eu quero ouvir a sua também. Eu sou fã do Pinheiro Neto. Sim, do escritório, da trajetória, do modelo de gestão. E aí um dia eu tava lá em São Paulo, isso tem uns 5 anos, né? Tava lá em São Paulo e aí eu pedi pra minha secretária, falei assim, liga lá no Pinheiro Neto. Tenta marcar uma reunião com o Red. Vai na cara de pau, Na né? cara e na coragem, cara de pau total. Marca lá. Mas qual que é o assunto? Não, marca lá, vai que dá certo. Eu sou um advogado, tô tentando falar com ele. E aí, o Alexandre Bertoldi, né? Sim, que tá prestes para presidente. aposentar, né? Inclusive. E aí, puxa, consegui um horário com o Alexandre Bertoldi. Falei, olha só, cheguei lá, né? Aquele menino criado em Goiânia, olhando aquela suntuosidade, eu, gente, que coisa maravilhosa. E lá é lindo, e tem o escritório original, né? Do Pinheiro Neto, e eles preservarem essa história, identidade. É um negócio que, quando eu saí de lá, isso falou muito comigo, e hoje eu também trago muito da minha história, do meu início, que era algo que eu tinha vergonha antes de falar de onde eu vim e como que meu escritório nasceu. Isso é algo que eu trago hoje com muito carinho, com muita alegria. E o Alexandre Bertoldi me recebeu na sala dele, fez lá um cafezinho pra mim, sentou, né, e olhou pra mim como quem diz, pois não, o que eu posso te ajudar?
E eu olhei por ele e eu falei assim, doutor, eu sou menino, eu sou neném. Tô começando a vida agora, tô começando minha advocacia agora. E um dos maiores, ou o maior escritório, a maior referência que eu tenho de advocacia é o Pinheiro Neto. Então eu vim aqui para ouvir o que você tem para dizer para mim. O que você falar, eu vou ficar satisfeito. Cara, ele me deu uma aula de 2 horas. Ele levantou da cadeira e lá tinha um quadro na sala. E ele pegou um pincel e começou a rabiscar. E começou a falar para mim como que funcionava plano de carreira. E começou a falar para mim como que se dava divisão societária. Ó, sócio tem esse percentual, tem esse percentual. Perguntei para ele, mas você é o head do escritório. Não quero saber quanto você ganha, mas como é que é a divisão, distribuição de lucros para você que é o head? E ele falou, olha, é, o meu salário é a média dos 5 maiores, então eu nunca sou o que ganho mais, porque a pessoa que vai ser head do escritório não pode ser por conta disso. Foi fantástico, assim, valeu mais do que qualquer MBA, mestrado, doutorado, assim, foram as 2 horas mais valiosas e ele ficou lá um tempo comigo e ele olhou no relógio, caramba, eu tô atrasado pra minha próxima reunião, e assim, eu levo isso pra vida. Assim, Sim. e a lição e o que eu posso falar para você que está nos acompanhando é: eu acho que a maior lição de crescimento da vida de um profissional é fazer benchmarking com boas referências, com pessoas que te inspiram e bebe da fonte. Vai lá, vai atrás. Eu acho que isso, assim, mudou minha vida. Não, e assim, líderes jurídicos, eles precisam fazer isso. E eles fazem naturalmente. Por isso que eles são líderes, né? Então, essa recepção vem desde o próprio Pinheiro Neto. Ele também fazia isso. Muitos profissionais que se acham, não, são pessoas ali que são Inacessíveis, inacessíveis, estrelas. Porque assim, quando você está num palco, quando você está numa palestra, quando você está como ente social ou ente institucional, você tem que vestir Você veste uma outra persona, né? Você não é naturalmente aquilo lá, você precisa, enfim, impressionar ou precisa, né, ficar seguro de que não vai fazer algo que possa depor contra o teu próprio negócio. Que a primeira coisa de um grande líder é defender aquilo que ele está construindo, o seu castelo, assim. A questão medieval, ela funciona perfeitamente em qualquer analogia na advocacia. O seu escritório, não importa o tamanho que ele seja, não importa se é sozinho, é o teu castelo, assim como a sua casa, e precisa ser defendida, né? Então, por isso que a gente tem muito cuidado, né? Muita gente se surpreende com a minha personalidade, porque eu, fora dessa persona que eu tô aqui, meu, sou uma palhaço. A gente é completamente nó cego. Eu e minha sócia, né, a Lara Selle, nós somos completamente nó cego. Mas enquanto estamos vestidos da questão do que nós somos e do que fazemos, não tem como, né? E o doutor Pinheiro Neto, eu não posso afirmar que foi o primeiro escritório a trazer computador, mas foi da advocacia paulista que o primeiro computador veio para o Brasil. Pessoal, estou dizendo, né? Depois, tem uma história importante lá, que em 68, 69, tinham dois grandes escaninhos lá. Ainda estava preservado isso lá. Um escaninho é um CRM e outro escaninho era um timesheet, sem ser timesheet. Então, Gente, como é que era? Escaninho, né? Muita gente nem lembra mais o que é isso, né? A é uma pasta do modernidade computador. veio, era, não é mais. Era tudo em madeira, né? É É, como se fosse uma grande biblioteca e tinha o nome de cada cliente de um lado. Então lá ficava aquelas fichas de as fichas, anotação, quando a gente dava aula lá atrás, né? Ficar aquelas fichinhas de aula. aquelas... E lá, cada cliente, o advogado que tivesse atendido, tivesse feito alguma coisa, escrevia e colocava na Caramba. pastinha do cliente. Pastinha não, né? No nichinho lá do cliente. E na outra parede tinha o que você fez no dia. Você anotava, visitei a Volkswagen, fiz isso, fiz aquilo. O que ele estava criando? Timesheet e CRM. Já eram modelos que estavam iniciando nas empresas, mas não estava nem tinha chego corretamente no Brasil. Era só as gigantes fazendo. Mas ele já tinha feito isso. Então era um grande empreendedor, né? E aí corta, estamos em 2022 e tem escritórios que não têm o timesheet, ou então que não têm um controle de clientes. Então,
o marketing, ele pode até, por exemplo, vamos pegar aqui o marketing digital, marketing jurídico digital, e fazer analogia para esse lado. Vamos pegar aqui o Reels, por exemplo, do Instagram. Dá certo? Dá muito certo. E aí, quando vem clientes, vai fazer o que com eles? Como é que se atende? Qual é a mensagem que eu estou dando a partir do momento que eu não consigo dar conta deles? Aí começa a gestão. Eu acho interessante que muitas pessoas dizem com orgulho, não, eu não faço gestão, eu faço do meu jeito, tal. O seu jeito já é uma gestão, né? Aquilo É que uma você comenta, metodologia. é uma metodologia. Aquilo que você comentou antes, não tem escritórios que preferem não fazer nada, ficar ali como está, já é uma decisão não fazer nada. Sim. Né? E eu acho interessante que, fazendo o benchmarking dos maiores escritórios do Brasil e até do mundo, a boa parte deles sequer tem rede social, ou Sim, quando muito tem LinkedIn. Os sites são sites extremamente, podemos dizer até ultrapassados, sabe, limitadíssimos, porque não é o foco deles, né? E é. o que esses escritórios fazem sempre deu certo naquela metodologia. Isso é importante separar aqui o que acontece, né? Vamos pegar aqui os grandes escritórios. O que eles fazem nas redes sociais? Captação de talentos e ponto final. É isso que eles fazem. Estou falando grandes escritórios empresariais, porque tem grandes escritórios pessoa física e sindical. Eu já trabalhei, não vou dizer o nome aqui, mas já trabalhei para um escritório que tem 1.500 advogados pessoa física, o sócio é humilde, começou na Paraíba, segundo o pior IDH do Brasil, e criou um escritório extraordinário. Mas não aparece, não tem interesse, etc. E como é que busca os clientes? Por indicação, sistemas planejados, construídos e desenvolvidos para fazer indicação de cliente. Tá? Já os empresariais, eles têm, assim, principalmente os grandes, e pegando aqui os americanos também, os europeus, qual que é a diretriz? É você estar na rede social para buscar talento, tá? Porque você sabe que o empresário, ele está lá para consumir conteúdo divertido, ele não está lá para pensar em contratar um advogado. Ah, mas o Bertozzi, teve um colega que conseguiu. Mas qual o tamanho da empresa? E muitas vezes ele já ouviu falar de você também. Ele pode até ter entrado em contato contigo pelo Instagram ou por outra ferramenta. Mas provavelmente é por outros fatores que foram se somando e ele, para te encontrar, usou a rede social. Perfeito, para isso que eles estão ali. Tá? Na pessoa física, realmente as redes sociais têm tido um impacto muito forte. Tá? Então, lógico que a gente no começo teve muita confusão, a questão de dancinhas, TikTok, mas tem a ver com a idade também, a inconsequência, etc. Tudo bem. Mas já está se ajustando, né? Então, qual que está sendo a estratégia hoje de TikTok? TikTok, pelo algoritmo que ele tem, ele acelera mais rápido um vídeo, ele viraliza mais rápido. Então, por exemplo, eu vou dar o Dr. Alexandre, se não me engano, fez aquele vídeo do bombom do sonho de valsa. Assim, da alíquota, né, e tal. Isso, que aí virou waffle, Aham. aí zerou, se não me Sim, engano, IPI, sim. etc. Tá? Então, repare, aquele vídeo foi viral no TikTok. Foi viral lá. Antes era inexpressivo. Né? Já estava fazendo alguns vídeos e tal. Mas quando vai para o TikTok, ele dispara um vídeo. Assim, ele percebe que as pessoas gostaram, tal, ele vai disparando mais rápido que o Instagram. E aí acontece um fenômeno muito interessante, que é a migração do TikTok para o Instagram. Sim. E por quê? Porque 95% dos usuários que estão no TikTok estão no Instagram. Então, ele acompanha a pessoa lá no TikTok e vai para o Instagram. Então, o algoritmo do Instagram, ele vai mais lento para ir testando se aquela pessoa vai fazer conteúdo com frequência. O TikTok não. Mas, como eu te disse, para se tornar ridículo é muito fácil. Tá? É uma linha muito É tênue, muito. sabe? Você pode virar piada em todo o país, como aconteceu muitas vezes, né? As pessoas viraram piada. O que eu já recebi no meu WhatsApp, assim, enviado por presidentes de OAB, enviado por conselheiros, assim. Ó, Bertozzi, que coisa absurda, cara, né? Então, o marketing jurídico não pode tudo.
sabe? Não é assim, liberado para fazer qualquer coisa. E isso também acontece muito porque algumas pessoas, elas acham mais fácil, mais cômodo copiar o que alguém fez Sim. do que pensar estrategicamente. E eu quero falar disso, né? A gente, antes de falar de marketing, a gente precisa falar sobre planejamento estratégico, delimitar adequadamente qual ou quais serão os segmentos de atuação daquele modelo de negócio que é único, que é específico. E não adianta nem abraçar e nem criminalizar TikTok e Instagram. Porque eu conheço diversos escritórios de advocacia onde hoje a prospecção, diga-se de passagem, devida, sem nenhuma irregularidade perante a OAB, vem 90% do TikTok e Kawaii. E aí, internamente, eles desenvolveram departamentos de atendimento e virou uma potência. Mas o TikTok, e falando bem francamente, não daria certo para o meu modelo de negócio. Perfeito. E isso é motivo para criminalizar o TikTok? Óbvio que não. Funciona. E um grande problema é que as pessoas se fecham para as novidades, né? Ah, isso é besteira, isso não vai dar certo. E você tem duas escolhas para fazer na vida. Ou você se fecha às inovações e acaba perdendo tempo, né? Você falou aí do Pinheiro Neto que trouxe o computador. Aposto que quando ele trouxe, um monte de gente na época falou: que absurdo! Trazendo computador para um escritório. E a minha Olivetti, onde vai ficar a minha máquina? Então, é uma opção. Ou você falar, cara, como é que é isso aqui? Eu quero estudar, sou curioso, vou fuçar, quero aprender. Será que se adapta ao meu modelo de negócio ou não? E, de novo, e aí eu queria que você falasse disso. A importância de você ter um bom modelo de negócio para o seu escritório, para depois a gente falar de marketing. Porque eu posso estar fazendo um, um- uma publicidade extremamente bonita, bem acabada, um marketing digital fantástico. Eu posso investir milhões de reais por mês em Google Ads, em Facebook Ads e não converter nenhum cliente, porque a minha estratégia ela está completamente desalinhada com o meu planejamento e os segmentos que eu me proponho a atuar. E aí, o que o advogado e a advogada precisam realmente se atentar nesse momento de construção ou reposicionamento dentro dos segmentos, né? De sentar e colocar e desenhar no papel ou no Legal Canvas, né? Poxa, o que eu tenho que fazer para depois falar de marketing? Eu diria que todos nós começamos no marketing, né? Por quê? Porque o princípio da advocacia é o networking. Então, quando você começa a desenhar uma carreira individual, vou dar um exemplo bem clássico, na própria universidade. Você já sabe quem são os teus colegas que vão empreender. Você já sabe os seus colegas que vão buscar ser juízes, magistrados, alguns que são mais técnicos, né? Outros mais tímidos, enfim. Então, se você está na universidade, já é uma grande oportunidade de buscar a tua especialidade, inclusive. Na medicina, eu gosto muito de comparar o direito com a medicina. A medicina, ela se hiper especializou antes do direito, mas o direito já está com 50 e poucas áreas. 50 áreas. E normalmente você escuta as pessoas falando o quê? Eu sou advogado civil. Eu sou advogado... Querido, civil é tudo. Como é que você pode dizer que é civil? Não passa a mensagem para a pessoa. E aí tem esse medo de dizer o que é. Então, se você tem dúvida, fala com o nosso amigo aqui, se você tem dúvida, compara com a medicina. Se está com um problema de saúde grave, né? Não tem dinheiro, para onde a gente vai? Para o SUS. Tá? Busca o melhor atendimento que puder no SUS. O segundo grau é se você tiver plano de saúde, você vai buscar o melhor especialista que o plano de saúde te dá. Aí você vai pagar aquela mensalidade do SUS. Perdão, do plano de saúde. E se você consegue pagar o melhor especialista que tem? Você vai para outra cidade, você vai para outro estado e alguns vão até para outros países buscando aquele especialista. A mesma lógica se aplica no direito. Então, já tem estudantes de medicina do segundo, terceiro ano que estão tomando a decisão. Você é cirurgião cardíaco. Ele já começa a estudar cirurgia cardíaca no terceiro ano. Tá? E não no sexto ou depois vai fazer uma especialização. Então, as pessoas estão decidindo já. Então, qual área da advocacia te atrai, por exemplo? Tá? Mas estuda 50, não estuda tributário, trabalhista, previdenciário,
tradicional, né? Contratual, tal. Tem muita coisa diferente. Então, você fazer aquilo que já está cheio de gente fazendo, a probabilidade de ter sucesso é menor. Então, dá para criar coisas novas. Muitas coisas novas, né? Vou te dar um exemplo bem normal. Área ambiental, lá por 2002, pouquíssimas pessoas trabalhavam com isso. Hoje a gente já está na fase de carbono, né? De ESG, né? Compliance ambiental, tributária ambiental. Então, repare que você tem múltiplas escolhas, mas que a universidade não acompanha isso. Então, você tem que estudar por conta própria. Você não estudou por conta própria? Opa. Né? Então, os exemplos, como o Rafael comentou, os exemplos que nós elegemos para acompanhar e nos mirarmos nele uma boa forma de pensar. O segundo é ser autodidata. Tá? Eu comecei como autodidata também, não tinha nada, né? E aí cabe Foi falar de um tema que não existia. o É que doido. tinha era E eu acho que networking. isso é uma grande prova de que dá certo. Dá, Você falar de um negócio que não existia, sim. ninguém falava sobre. Quer ver um exemplo recente que está aberto o mercado, que pouca gente presta atenção e assim, meu Deus, se você quer se desenvolver, se você quer empreender, se você quer construir algo diferente, pense em criptomoeda, criptoativo, NFTs, criptomoedas e tal. A maioria é conservadora nesse caso. Não, porque isso aí, imagina, não vou fazer tal. Acho que é uma modinha que vai acabar rápido, né? Meu amigo, você tem 10 milhões de brasileiros que investem. Ano passado movimentou 103 bilhões. Então você está olhando para o mercado e não quer saber. Mas já tem gente operando esse mercado. Já vi palestras, por exemplo, sobre proteção patrimonial de bens digitais. Que diabo de bens digitais são esses, então? São as criptos, são os NFTs e outras coisas. Daí o metaverso. Se você é jovem, você tem uma memória, uma mente elástica. Na medida que a gente vai ficando mais velho, estou com 50, vai ficando mais velho, você perde essa elasticidade. A vantagem é que eu leio muito e consigo acompanhar, mas a tendência é você não acompanhar. Quanto mais você fica grudado nas mesmas músicas, né? Não é meu caso, né? Mas é assim que você vai envelhecendo. Já o jovem, ela tem a mente elástica, se tem pouco a perder, muitos nem têm filhos ainda, está constituindo família agora, tal. Meu Deus, que melhor momento para fazer isso, né? Então, não tem que se importar com o que os outros falam. Não tem que se importar. Não tem que ficar preocupado de onde você veio. As melhores histórias são aquelas pessoas que construíram do zero, né? Mas eu conheço histórias maravilhosas também de filhos de profissionais já de sucesso, que decidiram, não, eu vou trilhar meu caminho, Bertozzi, e vou fazer. E o cara vai lá e faz. Quando eu digo cara aqui enfim, advogado e advogado que vale para os dois, tá? Então tem histórias maravilhosas no direito a serem exploradas ainda. Mas saia da zona de conforto, né? Eu acho que a pior é isso, a pessoa ficar reclamando e não fazer nada para resolver. Você era assim? Não. E o que te moveu a sair de onde estava, a mudar a vida, a mudar a perspectiva? O que foi? Foi ter a clareza do meu propósito enquanto advogado, saber bem o que eu queria, porque nos momentos de maior dificuldade, é claro, a gente se abate, mas eu não deixei isso me guiar justamente porque eu tinha essa oportunidade. Eu sei que eu tinha certos privilégios, porque eu era solteiro, eu era menino, não tinha filho, eu tinha um certo conforto, meus pais me davam o que eu precisava, me davam um teto para eu morar, e isso me possibilitou. E a gente percebe que pessoas que não têm essa condição também têm, através de serem autodidatas, através do esforço, conseguir fazer o seu, ser protagonistas da própria história, né? E você sabe que a gente está numa época que... Não sei se você tem filho. Ainda não. Não. É mais uma oportunidade, foca aqui, Não. Thiago, coloca aqui, Giovana, mais uma pessoa que me pergunta se eu tenho filho, e em breve vai acontecer, se Deus quiser. Essa geração que está, não a Z, né? Não os milênios, mas essa geração que chama Alpha, que é a partir de 2010, 2011, né?
que é bem na transição da geração Z. Essa garotada vem com outra pegada. É muito interessante de perceber. Quem é pai e mãe sabe disso, né? Essa geração é diferente. Ela tem uma pegada completamente diferente da anterior, tá? E tem livros que explicam isso, né? Que a geração muda a cada 20 anos. Ué, mas milênio prazer não é de 5, 6 anos? Tá, mas eu tô pegando um historiador que desde a origem da E elas são humanidade, fluidas, não né? existe um período exato, né? Não. Ela é fluida. Não, eu tenho 21 anos, então eu sou geração Z. Não, tem pessoas incríveis Sim. com todas as idades, né? Falei para você agora há pouco de uma pessoa assim, inclusive, né? Existem, Claro. né? E isso é E extraordinário. fazendo parênteses, a importância para qualquer pessoa, qualquer profissional, estude processos geracionais para você entender com quem você está lidando. Isso é importante para você saber, como gestor, com quem você está lidando no seu escritório, como empresário, empresária, advogado, advogada, com quem você está lidando como cliente, como parceiro de negócio, você tem que saber, porque cada um tem seus propósitos. A geração Z é uma geração que não é materialista como a geração Y, e isso vem se desconstruindo cada vez mais, então é importante saber disso. E aí tem 2 pontos que acho fundamental, né? Antes de terminar o nosso bate-papo. O primeiro deles é a questão de como os escritórios estão se moldando, tá? A questão dos escritórios híbridos. Tá? Nós estamos lidando, por exemplo, no Brasil todo, com até rebeliões de equipe, de não quererem mais voltar para o presencial. Calma também, né? Acho que não dá nem para um lado nem para o outro. Sim. Então, uma das aplicações que nós temos feito são plantões. De novo, assim como a medicina. Então, legal, a equipe A vai para o escritório, a equipe B trabalha de casa e a cada 15 dias podemos fazer uma troca. Se o escritório é um pouco maior, vai 1 semana e 3 semanas trabalha de casa. Então, essas variações, se você não fizer no teu escritório, você vai perder talentos, tá? Aquela exigência de que tem que ficar no meu escritório. Aí, quando você vai analisar a equipe... Quanto tempo você está aqui? Estou há 4 meses. Você, estou há 6. Ué, então não deu certo trazer todo mundo de volta e exigir que se trabalhe ali de volta. Tem escritórios que todo mundo queria ficar dentro de casa. De casa não, queria ficar no escritório. Não, prefiro ficar no escritório. Pelo amor de Deus, deixa a gente ir lá. Então você tem... o que eu quero dizer é isso, né? Com o início da pandemia, com todo o processo da pandemia, mudou muita coisa. Curiosamente, essa mudança... Vamos pegar aqui a parte de estratégia, indo para o marketing jurídico de novo. Em 2008, eu trabalhei no escritório de São Paulo, ficava em... Eu vou mentir a cidade, porque eu não gosto também de... Algumas coisas eu posso falar, outras eu não posso. Vamos chamar aqui de Botucatu. Pronto. Não é de lá, mas fica sendo. Um escritório, matriz previdenciária, regime próprio e regime geral. Eles tinham 2 equipes, uma para cada setor, que a previdência se partiu em 3, 4 também, né? Bacana. E a discussão era como que nós podemos crescer, Bertozzi? Tá? E eles estavam super abertos para isso. Nós começamos a inaugurar sedes do lado do INSS, porque funcionava, tá? Eu estava com base em um estudo que mostrava que 80% das ações de INSS partiam de escritórios até 2 quadras. Então, o posicionamento geográfico... O escritório de porta... Posicionamento tem vários tipos. Sim. Tá? É uma matéria interessantíssima. O posicionamento geográfico era esse. Só que dentro do escritório tinha apenas uma consultora de atendimento, um computador com Skype. Que quase não se usa mais o Skype no Brasil, né? Mas era Skype numa internet muito ruim, cara, sabe? Isso em que ano? 2008 e 2009, tá? Era aquela webcam branca, grossona, grandona, um trambolho, era né? Um trambolho. Uma coisa horrorosa. E a equipe ficava na matriz. Então, não venho dizer que é novidade trabalhar com equipes, por exemplo, no Piauí, que já tem, equipe do Piauí, a matriz fica no Rio Grande do Sul, o outro fica... Isso já não é novidade há algum tempo, mas esse caso específico foi curioso. Então, foi crescendo, quando eu saí, digamos, as nossas consultorias são tempo 12 meses. A gente entende que esse é o prazo que um escritório se revoluciona, implementa tudo e
que não tem que ficar amarrado com a nossa interpretação da história, né? A gente parte para Senão não outra, amadurece também, fica né? Não- amizade, esses escritórios crescem de forma incrível. Quando eu saí, tinha 10 unidades. Qual era o diferencial? Era o atendimento. Quem que era essa? Não era uma secretária que ficava atendendo. Ela não era nem considerada secretária. Ela tinha um percentual sobre as causas e era treinada para ser feliz e alegre. E aonde que eu encontro pessoas felizes e alegres? Tem uma que é o perfil e duas pessoas que trabalhavam em call center. Aliás, trabalhavam ou não, até hoje, né? Muitas humilhadas no dia a dia, né? Até eu já dei, desculpa aí quem trabalha, que eu já meti a mão também, né? Todo mundo, né, acaba perdendo a cabeça com call center, com não sei o quê, seja cobrança, seja o que for, tá? Essas pessoas, quando vão trabalhar no escritório de advocacia, é um paraíso, cara. É um paraíso para elas, entendeu? Elas ficam felizes. Então, elas não podem ser tratadas como secretária. Então, elas eram consultoras de atendimento, Um trabalho de customer success. mas maravilhoso, tá? E esse é um modelo que agora, com a pandemia, internet muito melhor, tá? O conceito se propagou e ainda eu tenho os coworkings para me ajudar. Então, o que está sendo pensado hoje? Matriz do escritório num lugar, vamos testar o mercado num coworking, usando a mesma ideia de que o atendimento é online, tá? Deu certo aquele mercado, contratamos o primeiro advogado, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, tá? Então, buscando o custo menor. Então, muitos escritórios grandes estão na perspectiva do chamado desinvestimento. Se eu não preciso ter toda essa tonelagem de escritório e tal, já que parte da equipe aceita ficar em casa e muitos querem ficar, por que eu vou ter um escritório enorme com sala vazia? Então, muita gente está fazendo essa opção de trocar prédios, trocar escritórios muito grandes por menores, porque dependendo do tipo de cliente, ele nem vai no escritório, né? Pegar aqui escritórios tipicamente empresariais. Quantas vezes um cliente vai no escritório? Poucas. Pouquíssimas vezes. E para finalizar, tem uma analogia, não é nem uma analogia, é uma história real, tá? Que não mudou a verdade do direito. Tá? Como que as pessoas têm sucesso no direito não alterou. Vamos pegar aqui Pontes de Miranda, Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, tá? Grandes juristas, mulheres, homens, enfim, da história brasileira, tá? O que eles faziam para ser conhecidos e serem autoridade, terem reputação, que também faz parte do marketing jurídico, tudo isso, né? Cuidar dessas questões, cuidar da imagem. Eles eram sistematicamente palestrantes, articulistas e eram autores de livro. Isso não mudou, isso não precisa de dinheiro, ainda mais com todas hoje as ligações que nós temos com Google, redes sociais, que você pode buscar conteúdo, palestras grátis, que a própria OAB Goiás oferta uma grande infinidade. Então, a partir desse princípio, o grande desafio é você ser um escritor e uma escritora. Se você não tem nada, e se você tem tudo, também deveria, porque o único legado que vai ter é esse, como você mesmo disse. Se a gente não tiver mais aqui, eu vou estar numa prateleira de alguém. Daqui a 10, 20, 30 anos, está lá o meu nome, tá? Numa prateleira. O que é isso aí? Livro, coisa antiquada? Isso é um autor aí que eu li há muitos anos, tal. Um Não tem maluco que falava problema, de tá marketing lá. jurídico. E o direito é isso, essa admiração, as pessoas admiram quem estão, as pessoas que têm a coragem de escrever, de levar conteúdo para frente. E o restante você vai colher a partir desse conceito cara, é o universo, porque o escritório pode crescer, se desenvolver, se criar novos talentos, né? Então é aquela medida. O marketing está sempre com a gente porque o networking faz parte do marketing, tá? Aí você tem divisões do network, você tem o chamado network one-to-one, que é um para um, networking coletivo, networking viral, né? Tem tantas coisas para ser feito. Estamos na economia da influência, né? E aí, quando você estuda influência, o que é influência? Por que surgiu isso? Pelos influenciadores? Meu Deus do céu, não diz isso, não. Porque a história foi feita desse jeito, tá? Então, a gente ainda crê nisso. O capital intelectual é o grande diferencial da advocacia, tá? Meu único porém parte da tua estratégia devia ser
com foco em advogados também, 30%, 70% no público que você realmente sabe quem que é. E aí vem um dado, eu diria até, não sei se é triste, ou enfim, toda vez que eu sento com escritórios, eles me dizem, qual é o seu cliente? Eu tenho cliente de todo lado. Não resiste a uma análise simples, cliente versus faturamento. Aí você começa a descobrir, não, peraí, você tem 45% da carteira tem trabalhadores de frigorífico. Não, mas a impressão que ele tem é por quê? Porque é a impressão do mês que passou. Não é impressão real. Porque tem poucos relatórios que falam disso. Na empresarial também. Não, eu trabalho com tal coisa. Aí você vai analisar para que serve essa análise, né? Então faça isso, analise sua carteira de clientes. Para quê? Para a gente descobrir qual o segmento, se for empresarial, ou qual o perfil profissional, se for pessoa física sindical, que é mais vivo no teu escritório. E sabe por que isso acontece? Porque o network está funcionando mais forte. Mas a resposta que eu recebo, na maior parte das vezes, é genérico. Tem de tudo. Não tem de tudo. Então, você cria 2 núcleos. Nesse caso, um núcleo para trabalhadores de frigorífico, e vou mapear frigorífico em todo o Brasil. Então, são 300, 400 mil trabalhadores, se não me engano. São 2.000 frigoríficos ou mais até, né, de um lado. Não, Bertozzi, mercado da saúde. Nós temos 7 milhões de trabalhadores na área da saúde. Quantos médicos? Chegando em 600 mil. E o restante? Indústria farmacêutica, redes farmacêuticas, atacado e varejo farmacêutico, tá? Indústrias químicas, indústrias farmacêuticas de genérico. Anápolis é um grande exemplo, com mais de 100 empresas desse setor. Eu preciso ser um escritório genérico ou posso ser um escritório posicionado, nichificado, no mercado que cresce no país todo? Essas decisões precisam ser tomadas para o futuro dos escritórios. Opa, eu preciso te falar que muito do que a gente aborda aqui nos nossos episódios tem como premissa tudo isso que você ensina. E a gente implementou justamente esses conceitos. A gente gosta de trazer e a régua é não trazer outros advogados justamente para a gente ouvir de pessoas que estão nos mais diversos segmentos da economia, empresários, empresárias, para saber onde o advogado, a advogada pode explorar em outros segmentos de mercado. E a gente percebe cada vez mais que existe uma infinitude. E eu ia te fazer uma pergunta que você já até respondeu, mas faço mesmo assim, para que isso seja a mensagem final para você deixar. Num contexto onde a gente tem acesso mais do que facilitado a conhecimento, propagação de conteúdo, no contexto onde a gente não precisa de ter um escritório físico, então as estruturas são cada vez mais baratas. Eu posso dizer que a advocacia está muito mais democrática, tanto para o jurisdicionado, para aquela pessoa que precisa, quanto para a própria advocacia. Hoje você não precisa de uma estrutura para ser um bom advogado, para ser uma boa advogada. Você falou, né? Poxa, vou virar um escritor, vou publicar um livro. Hoje é tão fácil. Hoje o acesso às editoras, ou publica um e-book, que seja. Então, ainda que com a facilitação disso tudo, noutra ponta a gente fala muito sobre os desafios da advocacia, os desafios da advocacia início de carreira. E eu queria que você direcionasse especificamente para esse advogado, para essa advogada que está se formando agora, que acabou de pegar a OAB e ainda está perdida, muitas vezes desmotivado, talvez movido por aquela falsa ilusão de que a advocacia é uma profissão muito glamurosa e que você vai dar certo na sua vida. A gente vive numa sociedade do espetáculo que gosta muito desse conceito. O que precisa? Já que eu tenho tudo isso para dar certo, qual é a única coisa que eu precisaria? Aquela faísca para que realmente tudo funcionasse bem na advocacia. A faísca sempre vai ser a inovação, né? O grande inimigo da advocacia é a velha forma de pensar as coisas. Então, como você tem aula, muitas vezes com advogados brilhantes, etc., ou então magistrados, enfim, tem todas as profissões ali ligadas ao direito, muitos são professores, tá? Isso vem da faculdade, essa forma de pensar, né? E mais do que isso, não só vem da faculdade, como também o próprio meio em que a pessoa está.
Isso vai definir se ela vai ser mais inovadora ou não vai. Então, veja, eu quando tinha meus 17 anos, entrei na Federal do Paraná, 17 para 18, no primeiro ano, juro para você, terceiro ou quarto mês de faculdade, eu olhei para os meus colegas, é isso, cara? É isso que eu vou viver 4 anos aqui? Sabe o que eu fiz? Como eu já tinha como modelo a empresa do meu pai, né? Eu já tinha começado como office boy, já tinha, né? E eu era tratado da pior forma possível para aprender. Hoje em dia, se fizer isso, Ai, ai, as ai. pessoas caem chorando, enfim. Mas era assim que eu aprendi, levando paulada, carregando caminhão também, tá? Ninguém tinha pena de mim, porque não é, é filho do patrão, era o contrário, é filho do patrão. E o patrão mandou dar pancada nele, né? A gente aprende assim. Então já tinha lá a estrutura. Já vou fazer a ligação com o direito, que é isso que eu faço hoje em dia. Departamento de marketing, na verdade era vendas, né? Uma empresa mais era antiquado, ainda a gente não tinha um marketing agressivo, era venda, produção, finanças e RH. O que eu fiz no terceiro ano? Terceiro ano não, terceiro mês, desenhei uma empresinha. Fui de sala em sala. Vamos fazer uma empresa na faculdade, disso, daquilo. Fui com um papelzinho, convenci um colega meu, André Feliciano dos Reis. Estou falando de 87, tá? E aí nós fomos de sala em sala, vendendo essa ideia de empresa. E começou a vir os primeiros, cara. Os primeiros colegas. E o que era isso? Empresa júnior. Sem a gente saber, em São Paulo, pela Câmara Franco-Brasileira e Getúlio Vargas e USP, eles impuseram a empresa júnior. Na nossa, foi o contrário. Os alunos começaram. Então, foi simultaneamente, nasceu lá e conosco. E fui presidente por 2 anos e meio, que era o limite lá da nossa carta ali de gestão lá. Veja, 87. Então, não é desculpa, não é dinheiro, não é idade. Tá? E o que nós fazíamos que eu posso dar de conselho que você também já deu, tá? Nós éramos autodidatas, porque os nossos professores não tinham condição de acompanhar a gente. Nós estávamos estudando Kaizen, Just in Time. Isso não tinha nas aulas, tá? Então, e aí como é que nós estudávamos? Com BBS. Nós tínhamos o André, fazia administração e engenharia da computação. Eu fazia administração e engenharia de alimentos. Então, nós fazíamos o quê? Cara, ele falava inglês fluente, a gente começou a traduzir as revistas do exterior, tá? Que você conseguia baixar pela BBS, que não é internet. Era internet, mas não era, como é que eu posso dizer? Era a fase de dinossauro, né? E você começa com quem, então? De novo, é o conhecimento, é o desejo de inovar, né? E é o desejo de você fazer algo diferente. A grande questão é essa: saia da zona de conforto, busque ser diferente, não dê ouvidos para as pessoas que não querem que você cresça. Dê ouvidos para referências, por exemplo, como você fez com o Alexandre Bertoldi, que é um líder servidor, que é o nome que se dá, né? Aquele que lidera, mas ajuda os outros a crescer, mesmo que sejam até futuros concorrentes, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, são mais de 50 áreas no direito. Você precisa escolher uma delas e estudar sozinho, de preferência. Bertozzi, eu estou aqui no interior do interior de Goiás. Tem internet, filho? Tem o celular? Então, se você tem, não tem mais desculpa, né? Dá para começar a pensar diferente. Quando você chegou, a gente estava conversando aqui antes, qual que é a grande questão em tudo que é escritório? Não consegue contratar advogados, estagiários, estagiária. No mercado de 1.400.000 falta pessoas. Então, o que está faltando? Faltando que você vai lá, mostre para o sócio que você pensa diferente. Que você estudou aquele escritório, estudou o que ele faz, né? Está lá disposto a aprender e se aprimorar. Use a universidade para aprender a falar em público, tá? Mas eu tenho medo, eu também tenho, tá? Só para dizer,
né? Já dei mais de 2, 3 mil palestras, eu tenho medo do palco. Se alguém prestar atenção quando eu começo, eu falo... Blá, blá, blá. Ninguém entende o que eu falo durante uns 10, 12 segundos. Tá aquecendo. Não, tu é nervoso. Tá aquecendo né? o motor ali. Meu Deus, eu tô lá em pânico. Mas aí vai tomando conta. Então não era um comunicador natural, não. Foi ensaiado. Tá? Então, essa ideia da inovação, ela vai se espalhar por todo o resto. Porque se você busca inovar, não é você construir uma ferramenta extraordinária. Não, mas é estar atento ao que está acontecendo. Olhar os grandes escritórios, por exemplo, ou os grandes professores, né? E começa, sabe? O grande é a questão aqui no direito, não só no direito, mas no direito, as pessoas tentam te puxar para trás. Isso eu nunca entendi corretamente, tá? Então, né, o maior exemplo disso é que a Célia Bertozzi, e vai um beijão para minha sócia, irmã praticamente espiritual, nós não somos indicados por ninguém. Eu não encontrei em toda a literatura mundial casos de empresa que não é indicada. Ô Lara, ou a gente é muito ruim, tá? Ou é o mercado que não indica. E por quê? Porque não querem dar para o outro a oportunidade de competir nacionalmente. Porque o que a gente faz é construir escritórios com raciocínio nacional e não regionalizado. Porque, veja, é uma frase que a gente não sabe a origem dela. Tá? Algumas pessoas se apropriaram da frase, mas ninguém sabe qual é a origem real. Pensar pequeno dá o mesmo trabalho de pensar grande. Então, pense grande. Excelente. Rodrigo, obrigado por essa aula aqui. Eu sou um grande fã, você sabe, sou um grande admirador. Tive a oportunidade já de fazer cursos lá em Curitiba, na Célia Bertozzi, e eu posso dizer para você que está acompanhando que foi um divisor de águas. Leio seus livros, e tá aqui o Thiago para não deixar mentir. Já indiquei ou não indiquei, Thiago, o livro dele para você ler? Então, assim, de fato, se você quer crescer, se você quer se nivelar por cima, aprenda com os grandes, ancore suas expectativas em quem faz bem feito, e aqui a gente tem um exemplo disso. Eu disse, você é referência aqui no podcast da UAB, porque tudo que a gente discute aqui em todos os episódios é exatamente sobre isso que a gente falou. Então a gente poder ter esse papo aqui, para mim, foi incrível, enriquecedor. Siga lá, Rodrigo Bertozzi, nas redes sociais, Célia Bertozzi, a Lara Sellen, que são figurinhas repetidas aqui, né? Nós estamos na época da Copa, então a figurinha está sempre aqui. Não. Para. Legend. Não, verdade. A figurinha mais top é a Legend. É a mais cara que tem, né? Mas aparece com muita frequência, tanto o Rodrigo quanto a Lara Sellen, que é sócia dele. Então siga os dois nas redes sociais. Não deixe de mandar esse episódio aqui para o máximo de amigos e de amigas que você tem, que precisam ouvir esse bate-papo. Deixe seus comentários, o seu feedback, isso é muito importante. Siga as redes sociais da UAB Goiás. Esse episódio está disponível no YouTube, em todas as plataformas de streaming de áudio, para você poder nos acompanhar. A gente vai ficando por aqui novamente. Obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão aqui com a gente, ajudando, né? E é isso, gente. É começar a trabalhar, você vai ter sucesso. É isso aí, gente. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui no Tudo Tem Direito, o podcast da UAB.